Porque o governo federal decidiu mudar de última hora a proposta de solução da dívida dos estados com a União. É isso que eu, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, vou tentar te responder hoje. A gente viu recentemente que os governadores saíram insatisfeitos de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eles apresentaram uma proposta para os governadores que seria um de abatimento de juros das dívidas se esses governadores se comprometessem a investir no ensino médio técnico. A frustração se deu por dois motivos. Primeiro, porque os recursos seriam somente para esse ensino médio técnico. Não teriam aí brechas para outras áreas, como infraestrutura e outras questões. Inclusive, Alexandre Padilha até disse que esse ponto pode ser revisto. Mas, por outro lado, os governadores esperavam um parecer, digamos que mais geral de Fernando Haddad, sobre uma nova espécie de regime de recuperação fiscal. Isso porque duas propostas estavam na mesa do ministro. Uma dos governadores do Sul e do Sudeste, que tratavam aí do indexador da dívida, e outro de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado pelo PSD de Minas. Essa proposta do Pacheco, entre outros pontos, tinha aí a questão de federalização das estatais. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a CEMIG, a Copasa, a Codemig. Até então, os governadores não estavam muito predispostos a ajudar com esse tema. Mas, depois da reunião com Haddad, eles se encontraram com o Pacheco e falaram, olha, a gente tem interesse de levar esse tema aí para frente, uma vez que Fernando Haddad apresentou algo que a gente não estava esperando. Naquele mesmo dia, Rodrigo Pacheco deu uma coletiva de imprensa e indicou que a Fazenda estava demorando demais a apresentar uma proposta para a solução das dívidas, então por isso, se caso a Fazenda não respondesse de imediato, ele iria levar para frente a proposta dele no Senado Federal e que aí tratava sobre essa federalização. Lembrando que, por ele ser presidente do Congresso Nacional, isso tem uma celeridade, além de que também ele pode indicar relator, outras coisas do tipo que fazem esse projeto ser mais célere no Congresso Nacional. Por outro lado, Haddad também dependeria de Pacheco para fazer essa proposta da educação passar por lá. E o que já estava se dizendo é que esse texto iria ficar em banho-maria. Isso aconteceu numa terça-feira e na quinta-feira o governo federal já tinha mudado de discurso e falou que sim, nessa proposta estava implantado aí que tem a questão da federalização de estatais. Só que isso na terça-feira não existia. Tanto no PDF enviado pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também nos releases, nada tratava sobre a federalização. Isso somente ocorreu após uma reunião que Padilha, Fernando Haddad e Pacheco tiveram, e daí Pacheco expressou o descontentamento em relação ao governo, uma vez que foi ele que apresentou esse plano lá em novembro do ano passado, e relacionado a Minas. E tudo isso ganhou uma dimensão nacional, já que outros estados também tinham interesse nessa proposta, caso, por exemplo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que também tem passivos altos aí com a União. Então Pacheco expressou, olha, não era bem isso combinado. E até os próprios governadores já tinham falado isso. A partir disso, tudo mudou no governo federal. Alexandre Padilha deu entrevista, inclusive para o Tempo, falando que esse plano da federalização estava também nessa proposta, estava considerado sim. E por que o governo federal correu aí contra o tempo e decidiu mudar a comunicação sobre essa proposta? Bom, a União, o presidente Lula, precisa de Rodrigo Pacheco no legislativo para fazer andar algumas propostas e também para que outras não andem tanto assim. Lembrando também que Pacheco era o nome aí indicado por Lula para o governo de Minas em 2026. Nesse cenário todo e mostrando a sua insatisfação, o governo federal decidiu voltar atrás e mudou a comunicação. Só que não explicou por que num primeiro momento a federalização não estava contemplada. Bom,
Agora, o que os governadores já dizem é que precisam vir novamente para Brasília para entender de fato qual que é essa proposta final de Fernando Haddad. Enquanto isso, o prazo está correndo. Minas Gerais, por exemplo, já tem uma dívida de 165 bilhões de reais com a União. No próximo dia 20, a liminar no STF, que suspende o pagamento dessa dívida aí, já vai cair, já vai chegar no prazo limite. Então, com isso, vai ter que pedir uma nova suspensão desse prazo. Enquanto isso, a Fazenda não mostra o que de fato está oferecendo aí para os governadores como uma espécie de plano B para o regime de recuperação fiscal. E você, acha que essa novela da dívida dos estados com a União está próxima de chegar ao fim? Me conta aqui nos comentários. E claro que toda a cobertura sobre esse tema você confere em otempo.com.br. Até mais!